de ser curado porque ele precisava responder a várias instâncias, entende? Precisava tirar as notas na faculdade, precisava estar sempre com um sorriso no rosto na paróquia, precisava ter sempre um bom conselho e mostrando os dentes para todo mundo. Tem dificuldade de mostrar o coração para alguém. Uhum. Entende? A gente estava falando aqui e você estava falando que, por exemplo, na sexta-feira, durante essa época, a gente não come a carne. Isso. Né? É uma tradição. Isso. Né? É uma tradição. E logo depois vem a Páscoa. Isso. Né? A Páscoa deveria ou é realmente o momento mais importante da igreja? Sim. A paixão, morte e ressurreição de Jesus é o ápice do ano litúrgico e da nossa fé como um todo. É mesmo? Mais importante que o nascimento? Assim, Sim. eu achava que Sim. o nascimento era o mais importante. Você tem que ir mais na missa. O nascimento... Você tem que ir mais na missa, mano. Eu não vou. Olha aí. Quem vai é o Albertinho que tá aí na missa. Vamos lá. Mas isso é legal. Ó. Antes de começar o podcast, o Albertinho sequer ia à missa. Sequer ia à missa. Agora ele tá indo na missa sempre. Assim, ó, Apesar que eu acho que domingo em São Paulo você tinha que dar um jeito na missa também. Isso aí eu já falei, eu peco nessa hora. Porque depois até a gente vai falar sobre isso, que eu sei que é o que você tem os piores olhares, o seu pior olhar é exatamente para isso. Porque aí junta um pouquinho da preguiça. Sim. Depois a gente fala da preguiça, então. Vamos falar, com certeza. Né? Mas aí eu tenho essa desculpa, difícil. Mas do podcast fez realmente isso ferver em mim. Mudou e a vida mais dele. até pela minha esposa também, que teve uma dificuldade e precisou muito de ajuda. E essa ajuda ela encontrou nesse momento dentro de uma igreja. Então, assim, muitas coisas contribuíram para a gente viver isso novamente. Legal. Mas eu tenho uma base religiosa. Minha mãe, que na inocência dela, ela me fez ir na igreja todos os domingos, até enquanto ela teve controle sobre mim, mesmo que obrigado. Tipo assim, ela não conseguia me explicar o porquê que eu tinha que estar lá, mas ela me punha lá dentro. Sim. E depois, como jovem rebelde, você acaba saindo, mas o bom filho, a casa volta. Que bom. Lembra, vai ser sempre sua casa. Valeu. Sempre. Sempre. Respondendo por que a Páscoa é mais importante que o Natal. Eu sei que o nascimento é o que proporciona alguém morrer. Só que o motivo do nascimento acaba sendo mais importante que o próprio nascimento. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós para poder nos salvar do pecado. Entende? Então, vamos supor não, lembre, quando Jesus ele nasce e os 3 reis magos vão visitá-los, o que eles dão de presente? Ouro, mirra, incenso e mirra. Ouro. Ok, a realeza. O rei dos Incenso, reis, né? exatamente. Incenso, a oração. Mirra. Por que você dá mirra para uma criança? Se mirra é um óleo usado geralmente para embalsamar os mortos. É um presente que você não dá para uma criança. Entende? Chega sei lá, fulano acabou de ter um filho, vai lá visitar e dê mirra. Não, é para quando morrer. Seria um presente até invasivo, mas aquela mirra ali já está dizendo o seguinte: ele veio a esta terra com um propósito, morrer para nos salvar. Porque Jesus ele escolhe um jeito muito peculiar para nos salvar. Jesus morrendo mata a morte por dentro. Ele quis nos salvar desse jeito. Entende? Então, justamente, por isso que a Páscoa ela acaba tendo um grau de solenidade maior. Por quê? Porque o motivo pelo qual ele nasceu é que dá sentido para o que ele veio fazer. Inclusive nascer. E por que Deus fica com raiva nessa hora, sendo que ele já sabia o que aconteceria? Deus fica com raiva? Como assim? Jesus não pede, Pai, perdoa eles. Então, não tá com raiva. Ele tá... Eu acho interessante isso. Se a gente começar a falar Sabe sobre... que Deus não tá irado naquela hora, não? Vocês mataram meu filho. Essa humanidade tem que ser destruída. Olha, eu acho que a gente vai desembocar para um assunto muito interessante aqui. Maravilha. Vamos ver se o Espírito Santo conduz dessa forma. É curioso isso. Quando Jesus ele passa por todo o processo da paixão, se eu puder depois eu falo um pouquinho mais de calma, mas propriamente na cruz. Você já parou para perceber? A primeira palavra que ele solta é de perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não é porque o pai está abalado emocionalmente, é porque estão cometendo de fato uma ofensa. Só que você já parou para pensar que Jesus não consegue deixar de nos amar mesmo na cruz? Ele não reclama que está com dor de cabeça. E não tem paracetamol, não tem Dorflex. Ele está com uma coroa de espinhos na cabeça. Bateram com a cana
naquele capacete de espinhos. Entende? Jesus ele fica geralmente na paixão com as costelas à mostra, porque um dos flagelos era uma vara simples. O outro era um tipo de flagelo com tiras de couro, pedaços de prego, ossos e bolinhas de chumbo. Aquilo quando batia, prendia na pele. E eram duas as dores. A do impacto e a propriamente da retirada daquilo. E em nenhum momento Jesus reclama. Eu posso dizer que Deus está decepcionado, mas com raiva. Não, porque ele está focado em olhar o gesto máximo de amor que a humanidade jamais vai ver de novo. Que é propriamente Jesus dando a vida por nós. Jesus vai à cruz por obediência ao Pai. Vamos um pouquinho antes. Ele diz na quinta-feira santa: Pai, se esse cálice pode passar sem que eu beba, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Entende? Jesus ele vai para a cruz por obediência ao Pai. O Pai quis nos salvar assim, dando o que ele tinha de exclusivo. Sabe? Eu pergunto para algumas pessoas em homilias e pregações: você teria coragem de dar o seu filho único, lindo, bonito, que você criou, passou talco, amamentou, levou para o hospital de noite, para salvar todos os pecadores, assassinos, pilantras, etc.? A pessoa diz: não, padre, não, é loucura. Então, Deus nos ama nesse ponto. No ponto de dar o seu filho único. Apenas, já que vocês me permitem, então estão olhando assim, eu quero falar um pouquinho sobre a diferença de preço e valor. Porque está todo mundo confundindo as coisas e eu queria deixar uma contribuição sobre isso. As pessoas estão confundindo preço com valor. Preço é o que a maioria concorda acerca de algo. Valor é o que entendemos que a coisa tem em si. Por exemplo, o café. Tá caro? Mas por que nós falamos que tá caro? Porque nós entendemos que o café tem um valor e que o preço, ou seja, o que a maioria concorda sobre, está acima disso. Quando nós vemos que algo está na promoção, é quando nós temos que existe um valor ali e que o valor que está ali, o preço que todo mundo concorda acerca daquele objeto, está abaixo. Qual que é o problema? As pessoas estão confundindo isso consigo mesmas. Na cruz, Deus nos dá valor. E não importa que o mundo coloque em você um preço baixo, Jesus na cruz colocou em você um grande valor. Só que as pessoas estão confundindo o preço que o mundo coloca na vida delas e estão se esquecendo do valor que Deus colocou na vida delas na cruz do Calvário. Quantas pessoas se sentem um lixo, quantas pessoas se sentem indignas, quantas pessoas pensando em tirar a própria vida porque estão confundindo preço com valor. Você não é o que você produz, você é um filho amado do Senhor. Porque quando a sua capacidade de produzir está faltando, Deus não deixa de te amar por causa disso, poxa. Então as pessoas precisam olhar para a cruz e entender: eu valho muito, não importa o preço que me coloquem. Eu não sou o meu silicone, eu não sou propriamente as minhas curvas, eu não sou propriamente o meu dinheiro. Isso tudo é preço, Deus te deu valor. Eu queria muito que as pessoas elas abraçassem isso de uma vez por todas. A gente estava dizendo antes sobre a cruz. Eu falava para o senhor: a cruz é um livro. É um livro para mim. O autor está na capa. Entende? Só tem uma página. E o autor, sem falar muita coisa, me comunica muita coisa. Eu olho para a cruz e vejo o quanto que eu valho. Peraí. As pessoas estão rastejando em troca de amores humanos. Estão rastejando-se por causa de homens. Me permita jogar um pouco mais baixo aqui o negócio. Tem gente que está se arrastando por causa de macho. Olha para a cruz. Olha o quanto você vale. Pelo amor de Deus. A primeira palavra que ele soltou foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É palavra de amor, poxa vida. Então, as pessoas precisam começar a entender: valor Deus nos deu, não importa o preço que coloque em nós. E não podemos confundir uma coisa com outra. Caramba, cara. Deixei de ser me rebenta logo no começo aqui, pô. É foda, bicho. É porque... A gente realmente tem que enxergar o nosso valor, cara. É porque o nosso valor hoje... A gente não tem preço, né, bicho? Não. A gente não tem preço, não Nenhum tem preço de nós que foi paga comprado isso na não, promoção. pô. O senhor não foi comprado na promoção. O senhor foi comprado exclusivamente. O senhor tem noção? Gente, a gente tá na correria e não para pensar nisso. Esses risquinhos que você tem na mão, Deus desenhou isso quando você estava no ventre da sua mãe. Para que quando você olhasse para sua mão, você entendesse que Deus te ama com amor particularizado e exclusivo. Deus não nos fez com molde, porque molde faz pessoas que são idênticas. Deus nos fez nos esculpindo no ventre materno. E Deus te ama desse jeito, irmão. Desse jeito. Tem noção? Nunca mais vai ter alguém com o seu código genético, com o seu DNA,
E Deus te ama de maneira exclusiva. E o mínimo